Olá, paz do Senhor. Voltamos com a nossa quinta aula sobre criatividade no Ministério Infantil. E agora eu quero dar algumas sugestões para você trabalhar esse ano no Ministério Infantil da sua igreja. Ideias para o início do ano, envolver os pais, arrecadar dinheiro, transição de juniores, algumas ideias. Então, vai algumas dicas para você. Ideias de início de ano. Você pode fazer um chá de sala nova. Esse chá de sala nova é como se fosse um chá de panela que a gente participa. Só que, na verdade, nós vamos pedir às crianças, fazer uma lista para os pais pedindo doações para a sala nova. Isso significa o quê? Pode ser materiais, pode ser objetos, materiais que eu digo didáticos, giz de cera, lápis de cor, pode ser potinhos para você colocar o lápis de cor, pode ser folhas, pode ser várias ideias. Nós vamos fazer esse ano na nossa, a gente está com um espaço novo, então a gente vai fazer um chá de cozinha nova no Ministério Infantil. Então é bem legal você estar fazendo aí. E aí você pode fazer brincadeira com as crianças, você pode, no início, por exemplo, primeiro culto do ano, o seu retorno, você pode fazer esse chá de sala nova que dá super certo. Uma outra coisa também é você fazer o culto das primícias. O que é o culto das primícias? É o primeiro culto do ano que você faz com as crianças. É um culto de gratidão e é um culto onde as crianças ofertam suas primícias. E essa oferta você pode pedir elas para trazerem 1 quilo de alimento, que é o que a gente sempre faz todos os anos. A gente pede para a criança trazer 1 quilo de alimento para doar para a social da nossa igreja. E esse ano nós vamos pedir para eles doarem material para o departamento infantil. E a última dica para o início de ano é fazer férias com Deus, né? E aproveitar esse mês de janeiro. De repente você não tem espaço para fazer uma escola bíblica de férias, então você pode fazer férias com Deus, tirar um dia todo para poder fazer atividade com as crianças na igreja. Então você pode alugar brinquedo, fazer almoço, fazer cinema, várias atividades de um dia só com as crianças da igreja. Não é evento evangelístico como a EBF, mas sim um trabalho com as crianças na igreja. Férias com Deus o nome. Como envolver os pais no Ministério Infantil? A gente fez um projeto chamado Minha Mãe é Tia. A gente estava uma vez por mês, as mães se voluntariaram para trabalhar com as crianças. Então, uma vez por mês, um domingo por mês, elas estavam nos ajudando como auxiliar. E era muito legal. E aí, depois que nós fizemos esse projeto, algumas mães ingressaram para o Ministério Infantil. E é claro que quando você coloca a mãe na sala de aula, você tem que ter algumas regrinhas. E uma delas é a mãe não dar aula para o seu filho. E por que é esse nome, Minha Mãe é Tia? Porque a criança fala, oh, hoje minha mãe é tia. Então, hoje a mãe está ajudando no Ministério Infantil. Hoje a mãe dele é tia. Então, ela vai estar como auxiliar de um professor naquele dia. Normalmente a gente faz isso no dia de culto jovem, porque a maioria dos nossos voluntários são jovens, então, como eles vão para o culto, as mães vêm nos ajudar. Outra maneira também de envolver os pais é fazer a família acolhedora. Essa família acolhedora é para a gente ir na casa das crianças, fazer culto das crianças. Essa família acolhe as nossas crianças. Então, como é um projeto para levar culto na casa das crianças, aquela criança convidar os amiguinhos do prédio, os amiguinhos que moram ali ao redor daquela casa para a gente ir lá contar a história, fazer um culto, aquela família vai acolher essas crianças. Então, ela está abrindo a sua casa para acolher, por isso que é família acolhedora. E outra maneira de envolver os pais também, que a gente já fez na nossa igreja, é muito legal, é a Cantina da Mama. Essa Cantina da Mama a gente sempre faz na época de congresso. Então, a gente, uma vez por mês, as mães fazem algum prato, né, com seus filhos, e a gente vende esse prato. Então, por que Cantina da Mama? Porque a mãe que faz com o filho e a mãe que ajuda a vender. Então, é muito legal, porque a própria criança fala, ó, a minha mãe fez um pudim, vem comer o pudim da minha mãe. Então, a gente está trazendo os pais para próximo de nós e também estamos levantando recursos para o Ministério Infantil. E por falar em recurso, também quero deixar 3 dicas para você arrecadar dinheiro para o Ministério Infantil. Uma é a Árvore dos Bons Frutos. Eu já fiz esse também, é muito legal. Eu fiz uma árvore grandona no fundo da igreja e aí recebi a oportunidade e falei para os irmãos, naquela árvore ali tem, ó, tem flores, tem raiz, tem folha. O que está faltando nessa árvore? Aí o pessoal, fruto. Falei, então, não tem fruto porque a sementinha está na sua mão. Então a gente vendeu umas frutinhas, né? Na época a gente cobrou 25 centavos cada frutinha e aí cada pessoa que comprava uma frutinha, a gente colocava o nome na frutinha e colava na árvore, até a árvore ficar toda frutificada. Uma outra ideia é o culto do porquinho, a gente já fez, eu gosto demais. A gente deu um porquinho para cada criança, aquele porquinho que a gente compra em lojas. Aqui no Rio compra no Mercadão de Madureira, que é um porquinho
um cofre de porquinho, mas de plástico. A gente deu um porquinho para cada criança e a gente deu um prazo para as crianças engordarem os seus porquinhos. E aí, quando chegou no dia do culto do porquinho, ela trouxe o porquinho para nós pesamos e o porquinho mais pesado, a criança ganhou um prêmio. Só que o legal de tudo é que o dinheiro não ficou para o departamento infantil, a gente devolveu o dinheiro para as crianças para elas fazerem a roupa delas do congresso. E aí, né, foi algo que Deus colocou no nosso coração, e aí muitas crianças conseguiram fazer suas roupas. Na época, a roupa ficou R$ 50. Então, a gente motivou elas a juntarem um dinheirinho, né? A gente falou que era para ajudar a igreja, e de fato ajudou a igreja, mas foi uma estratégia bem legal. E uma outra estratégia também é a doceria do MI. Foi uma ideia que eu vi numa igreja. Eu achei muito bacana, uma igreja em Engenho Novo, se eu não me engano, aqui no Rio. Engenho Novo ou Engenho de Dentro, um dos dois engenhos. E aí lá eles pegaram tipo uma cristaleira antiga, sabe? E colocaram vários doces, assim, para vender. Paçoca, pipoca, bala, chiclete, e tudo que vendia ali era para o departamento infantil. E eu achei bem interessante. Transição de juniores, quando as crianças estão saindo, os juniores estão saindo do departamento infantil para ir para os adolescentes. Irmãos, não existe pré-adolescente, em nome de Jesus. Retirem isso do ministério de vocês. Segundo o Estatuto de Criança e Adolescente, é criança até os 12 anos incompletos, não existe pré-adolescente. Crianças têm que estar no ministério infantil até os 10 anos. Perdão, até os 12 anos. Tem igrejas que estão pegando crianças até os 10 anos e não pode, é até os 12 anos, tá? E aí, nessa transição de 12 anos para 13 anos, né, que ela sai dos juniores para ir para os adolescentes, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer premiação com elas, com entrega de certificado. A gente deu uma Bíblia uma vez, a gente tinha poucos juniores, então a gente deu uma Bíblia de estudo do adolescente, a primeira Bíblia de estudo do adolescente para eles. A gente deu um certificado também, fizemos um culto, né, de transição, na verdade, a gente teve um culto, um momento com essa transição, onde a gente pediu os pais que fossem lá e a gente entregou a Bíblia junto com os pais, porque a gente entende que o processo de desenvolvimento espiritual da criança tem que ser com a família. Então, isso foi muito legal. A gente levou eles para sair. Isso vale muito a pena. Isso dá uma valorização para ele. Por quê? Se você parar para pensar, uma criança chega para nós, às vezes, com 0 anos, acabou de nascer, com 6 meses, já está com a gente no departamento infantil. Pelo menos na nossa igreja é assim. E aí ela fica de 6 meses a 12 anos. Irmãos, são 12 anos com o departamento infantil. E de repente elas estão na sala dos juniores, domingo que vem já estão em outra sala. Parece que esses 12 anos que ficou com a gente não fez efeito para nós, tá indo e tá indo, tchau, é assim que funciona? Não, não é assim, né? Então a gente precisa valorizar as nossas crianças. E uma dica também que eu dou nessa transição de juniores é você trabalhar o discipulado com as crianças, discipulado para o Ministério Infantil. Como que funciona? Eu fui uma criança que aos 11 anos a minha tia começou a me treinar para ajudar as crianças menores. Então lá na nossa igreja, as crianças de 11 anos, elas já estão de 11 anos já estão sendo preparadas para se tornar talvez uma auxiliar no Ministério Infantil. Claro que a gente deixa as crianças escolherem, né? A gente vê as crianças que têm mais habilidades, tem umas que não têm habilidades, mas elas querem participar, a gente deixa participar para de repente elas se encontrar, ou de repente desenvolve a habilidade ali. E a gente coloca elas para ajudarem uma vez no mês a levar as crianças no banheiro, a ajudar no lanche, ajudar ali, né? E tem uma regra, né? Só pode ajudar uma vez por mês e só pode ajudar se frequentar a escola bíblica dominical. E nesse processo aí, eu sou um fruto desse processo de discipulado de juniores aí para trabalhar no Ministério Infantil. Uma outra dica é o evangelismo de criança, que você pode trabalhar o Carteiro de Cristo. Eu amo esse projeto, né? Até citei no áudio anterior. Nós entramos na comunidade, nós vamos fazer um monte de roupa de carteiro. Na verdade, o carteiro você pode trabalhar de várias formas, né? Você pode trabalhar o boneco, você pode trabalhar carteiro de oração com eles, fazer um boneco mesmo. Vou mandar uma foto para vocês. E a gente também mandou fazer roupas de carteiro para nós. Então, nós entramos na comunidade, todas vestidas de carteiro, para entregar cartinhas para a comunidade. Então, você pode fazer cartinhas proféticas para as crianças, né? Onde a criança, para a família, onde a criança faz um desenho profético, ora, né? Pede o Senhor para falar com ela através da arte, através do desenho, e a gente coloca na caixinha de correio das pessoas. Já fizemos também com folheto. E essas cartinhas proféticas é importante que tenha, tá? O logo da igreja, o endereço da igreja, né? E isso é muito legal. E a gente também já fez o bonecão, né? Que eu vou estar falando daqui a pouquinho também. Daqui a pouquinho eu falo. E trabalhar evangelismo de criança também, Escola Bíblica de Férias, né? Escola Bíblica de Férias não é congresso infantil, é um evento totalmente evangelístico. A gente precisa ter essa sensibilidade de que é uma grande estratégia para evangelizar crianças, ok?
Projetos para você trabalhar no Ministério Infantil, nós temos o Abraçando Ni, que é um projeto que está no livro Mala de 10, é um projeto que eu fiz na escola que eu trabalhava, onde eu montei um projeto de leitura baseado no livro Me Dá um Abraço, que é do Nick Vujicic, aquele australiano que não tem braços, não tem perna, né? Ele é palestrante, ele dá palestras motivacionais e ele é cristão, né? Então a gente fez um trabalho com as crianças de inclusão usando esse projeto Abraçando Nick. Fizemos um boneco sem braço, sem perna, e as crianças tinham que levar para casa, cuidar do boneco. É muito legal. No Mala de 10 tem um projeto completo. Assim como tem também o projeto Emanuel na minha casa, né? Esse projeto é um projeto de culto no lar. Ele vem, o Emanuel, e vem com uma pasta também para culto no lar. Algumas igrejas não usam o boneco Emanuel. A gente respeita, né? Como eu, desde o início estou dizendo, cada igreja é uma igreja. E aí usam somente a pasta de culto no lar, tá? Essa pasta, ela vem com um caderninho onde explica para a criança o culto no lar, como que faz. Tem todo um projeto para desenvolver o culto no lar. E aí nós colocamos o projeto Emanuel na minha casa, porque tem um desafio no final do culto, né? Que essa criança leva o boneco Emanuel para sua casa, e no final do culto na sua casa, ele tem um desafio de tirar uma foto com o Emanuel e postar. O Emanuel tá na minha casa, tá? E um detalhe, irmãos. Todo projeto que você vai trabalhar, que envolva a família, você tem que trabalhar muito bem, primeiro, ele dentro da sala de aula. A criança ela tem que entender o projeto. Porque quando chega na sua casa, ela realmente tem que estar aquele projeto tem que estar mesmo injetado na alma dela para que ela realmente conheça. Igual, por exemplo, o projeto Emanuel, né? Eu já ouvi pessoas falarem assim, a gente não faz boneco para as crianças não associarem a imagem de Jesus, né? Enfim. E aí eu respeito, mas eu acho que todo projeto que você faz que é bem trabalhado, e principalmente tem que ser bem trabalhado dentro da sala de aula, as crianças não vão entender isso, né? É você realmente trabalhar de forma de excelência dentro das quatro paredes, porque você só pode sair das quatro paredes se estiver consolidado dentro das quatro paredes, tá bom? E o projeto Mala Missionária é um projeto muito especial. Eu amo esse projeto, eu amo missões, então foi um projeto assim que Deus me deu com muita graça, louvo muito a Deus por causa disso, por esse motivo, por esse projeto. É uma mala que as crianças levam para casa. Dentro dessa mala tem um caderno onde está tudo sobre o missionário, né, onde ele mora, a necessidade dele e tal. Tem um outro caderno que é um caderno motivacional, que é onde as crianças desenham ou escrevem alguma coisa para o missionário. Tem um tapetinho de oração e tem também um cofrinho. Né? Então, tem todo um processo. A criança abre a mala, a criança pega o caderno para conhecer o missionário junto com a sua família. Ali tem foto, ela vai conhecer tudo sobre o missionário, ela vai pegar o tapetinho de oração, vai orar pelo missionário, ela vai ofertar na vida do missionário e depois ela vai escrever uma palavra de motivação para o missionário. Então, essa mala ela vai rodando, né, entre as crianças, e aí você tem que adotar um missionário, né? Então você adota o missionário, coloca as informações e essa mala vai passando pelas crianças e é muito legal. E aí, se você puder, né, ter o contato com esse missionário, as crianças puder levar na sua igreja, ou as crianças, você fazer uma videochamada com ele, é muito legal isso, as crianças realmente se sentem valorizadas e você vai estar ensinando as crianças a amar, orar e investir por missões. A minha filha, eu gosto de citar isso também, ela disse para mim que queria ser missionária. E eu fiquei muito orgulhosa dela ter falado aquilo. E eu fui extremamente confrontada com Deus quando ele disse para mim assim: você está muito feliz que a sua filha quer ser missionária, mas se você não ensinar as crianças da sua igreja a amar missões, a sua filha vai ser mais uma abandonada no campo. Então a gente realmente precisa ensinar missões para as crianças, senão nós vamos contribuir com o extermínio dos missionários. É muito triste isso, mas é uma realidade. Quero dar também uma dica para congressos e festividades da EBD. Então, a gente já fez várias ideias no desenvolvimento do congresso, na hora do culto. Uma delas é premiar as crianças que trouxeram o maior número de visitantes. Esse ano, no nosso congresso, nós fizemos a entrada do carteiro para trazer notícias. Então, a gente mandou fazer aquele bonecão do carteiro, né? Aquele boneco fantasia que as pessoas se vestem. A gente mandou fazer de carteiro, e aí, na hora da apresentação dos visitantes, o carteiro chegou com uma caixinha de correio, e a gente falou, olha só quem tá aqui, o carteiro tá aqui, o que ele trouxe? Trouxe notícias. Quando a gente abriu a caixinha de correio, era o nome dos visitantes. Depois, em um determinado momento, ele entrava no culto também, só que ele entrava com uma mala. E eu falava, nossa, o carteiro hoje entrou com uma mala. O que isso significa? Significa que nós vamos receber um missionário. E aí, a gente recebeu um missionário, que era uma tia, né, caracterizada com um determinado país, que ela falava sobre missões. E para encerrar, eu quero dar uma dica aqui para você usar na Escola Bíblica Dominical, que uma é a serenata da EBD, que é você
acho que eu falei no áudio anterior, mas é você ir na casa das crianças e cantar para as crianças, fazer uma serenata convidando elas para ir para a escola bíblica dominical. E no canal eu coloquei um áudio para vocês com a musiquinha da serenata para vocês ouvir caso vocês queiram usar. E a última dica é o Banco da EBD, que é um projeto que eu amo demais também. Esse projeto, ele é um projeto onde você vai fazer uma gincana com as crianças, como? Você vai determinar uma moeda, né? Dracma, drenário. Na igreja da minha mãe, quando a gente apresentou esse projeto, eles colocaram o nome da moeda de Pedro, que é o nome do pastor. Então era 1 Pedro, 3 Pedros, 4 Pedros. Você vai criar uma moeda. E aí você vai criar pontuação. Quem trouxer Bíblia vai ganhar 10 moedas. Quem trouxer visitante vai ganhar mais 10 moedas. Todo domingo a criança tem que ganhar uma quantidade de moeda. E aí você vai fazer um cofrinho para cada criança. Por isso que é chamado de banco, né? Porque cada criança tem um cofre. Cada criança tem a sua conta. E aí, todo culto ela vai ser premiada. Então, se ela trouxer a Bíblia, tantos pontos, trouxer a visitante, tantos pontos, e ela vai pegar essas moedas e colocar dentro do cofrinho dela. No final do trimestre, né, quando fecha a revista, elas vão abrir esses cofrinhos e você vai fazer uma feira. Nessa feira, as crianças vão pegar essas moedas e vão trocar. Então, o que pode ter nessa feira? Pode ter brinquedo, pode ter livro, pode ter um vale pizza, pode ter um vale McLanche feliz, pode ter um almoço na casa do pastor. Você vai fazer com que as crianças troquem. E qual a estratégia disso? A criança ela vai ser motivada a não faltar ao EBD, porque se ela faltar, ela vai deixar de ganhar. Ela não vai perder nada, mas ela vai deixar de ganhar. Então, ela vai querer ir todos os domingos na igreja para juntar as suas moedas, vai querer cumprir os desafios da Bíblia, da revista, dos visitantes, porque aí ela vai, o cofrinho dela vai ficar cheio e ela vai poder gastar na feirinha da EBD que você vai fazer no encerramento do trimestre. Amém? Deus abençoe a todos. Espero que essas dicas sejam úteis para vocês. Essas dicas e outras dicas estão no livro Mala de Ideias para o Ministério Infantil. Deus abençoe, fique na paz, Senhor Jesus. Até a próxima aula.